Meu Deus, eita Deus, que coisa, hein? Sou seu irmão em Cristo, Reverendo Dinarte. Eu tenho uma mensagem de Deus para você agora. Se você não é inscrito no canal, eu quero que você se inscreva. Quero que você ative a campainha, eu quero que você compartilhe, eu quero que você reenvie para outras pessoas. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que Deus, Ele é. Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Ou seja, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que muda a história, o Deus que levanta o pobre do pó e do monturo, o ergue o necessitado e o faz assentar no meio dos príncipes, porque Ele é Deus, porque Ele pode. Porque Ele tem todo o poder, porque Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo que estava com José quando foi vendido pelos seus irmãos, Ele é o mesmo que estava com José quando foi escravizado no Egito, Ele é o mesmo que estava com José quando foi acusado pela mulher de Potifar, Ele era o mesmo com José quando ele foi preso e ficou encarcerado. Ele foi o mesmo com José quando o tirou da prisão e colocou um anel de destaque em sua mão e o transformou em governador. Ou seja, esse é o Deus que nós servimos, é o Deus Todo-Poderoso. Então você tem que acreditar que o que você está passando. Você está passando. Isso vai passar. E você vai cantar o hino da vitória em o nome do Senhor Jesus. Você tem que ter essa confiança. Por quê? Porque Hebreus te garante isso. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, te garante vitórias. Te garante vitória. Por quê? Porque Deus é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele será amanhã na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome do Senhor Jesus. Ele foi com José, Ele vai ser com você. Ele foi na vida de Ana, quando estavam zombando dela, quando ela era motivo de zombaria. Deus era com ela. Reverendo, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus permitiu que isso acontecesse, porque Deus está permitindo que isso aconteça comigo. Ei! José permaneceu firme quando estava no Egito. Ele foi vendido pelo seu irmão, pelos seus irmãos, todos eles, e ele continuou glorificando a Deus. Ele foi escravizado no Egito. Ele estava na casa de Potifar. Ele foi encarcerado, acusado, e mesmo assim ele continuou glorificando e exaltando o Deus que muda a história, porque Deus é o mesmo ontem. Ele sabia que Deus era o mesmo de ontem, que tinha sido com Abraão, que tinha sido com Jacó, que tinha sido com Isaac. Ele sabia que Deus era o mesmo, que estava com ele e iria dar vitória. Essa é a certeza e a confiança que Deus quer que eu tenha, que Deus quer que você tenha, em o nome do Senhor Jesus. Ele estava com Ana, quando Ana era motivo de escárnio, quando Ana era motivo de zombaria. Ana era sinônimo de estéril, de infrutífera, de terra que não prosperava, simbolicamente falando. Ela era estéril, mas Deus era com ela. O Deus que era com ela é o mesmo Deus que é com você. É o mesmo Deus que é comigo. É o mesmo Deus que é conosco. Nós temos que estar firmado nesta rocha e ter a certeza do que diz a palavra de Deus. É a certeza que diz a palavra de Deus. O que, reverendo? Que Deus é o mesmo ontem, que Deus é o mesmo hoje e será eternamente na minha e na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Ei, o Deus que dá vitória continua dando vitória, porque deu vitória no passado. Ele dá vitória no presente e dá vitória no futuro, porque Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje. Será o mesmo eternamente, será o mesmo de amanhã. Ele estava com José, Ele está com você. Ele estava com Ana ontem, mas hoje Ele está com você para te dar vitória. Ele arrancou toda a humilhação pela qual Ana passava.
Se você está passando por uma situação difícil como essa, que Ana passou, Deus vai te dar vitória, porque Ele é o mesmo. Se você está numa situação de calúnia, sendo caluniado, caluniada, perseguido, perseguida, assim como José foi perseguido pelos seus próprios irmãos, e Deus deu vitória para ele. A mesma coisa Deus vai fazer com você. Essa é a palavra de Deus que eu tenho para você. A mesma coisa Deus vai fazer com você. A mesma coisa Deus vai fazer com a tua vida. Ei, eu estou falando do Deus que é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, Ele é o mesmo de hoje. Ele será eternamente. E você cantará o hino da vitória em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, reverendo, você tem que continuar acreditando. José, ele foi vendido e ele continuou acreditando que Deus era o mesmo Deus de ontem, Deus de Abraão era o Deus dele. E ele foi vendido e continuou acreditando. Ele foi escravizado e continuou vendido como mercadoria e continuou acreditando. Ele foi acusado e ele continuou acreditando. E pela falsa acusação ele foi encarcerado e ele continuou acreditando. E Deus arrancou ele lá do presídio. E deu vitória. A mesma coisa vai fazer com você, vai fazer com teu filho, vai fazer com tua filha. Porque Deus, ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, será o mesmo eternamente. Em nome do Senhor Jesus. Ele estava com Ana quando Ana era escarnecida. Era motivo de zombaria. Era motivo de humilhação. E Deus deu vitória para ela. A mesma coisa vai acontecer com você. Porque você tem certeza, reverendo? Porque Deus guarda no teu coração, Hebreus 13:8. É o mesmo de ontem. É o mesmo de hoje. E será o mesmo eternamente. Para a glória. Para que a glória do Deus Todo-Poderoso vai resplandecer na minha vida. Vai resplandecer na tua vida. Porque Ele é o mesmo de ontem. Ele é o mesmo de hoje. Coloca no teu coração. Digo, o Deus que foi de ontem, que foi com Abraão, é comigo hoje. O Deus de ontem que foi com José, é comigo hoje. O Deus de ontem que foi com Davi, quando deu vitória, as vitórias para ele, é o mesmo Deus que é comigo hoje. É o mesmo Deus que vai ser comigo amanhã. O Deus que deu vitória ao rei Josafá, é o mesmo Deus que vai me dar vitória hoje. O Deus que abençoou o povo de Israel ontem, é o mesmo Deus que vai abençoar nós hoje. Em nome do Senhor Jesus. Você precisa crer. Você precisa acreditar no que diz a palavra de Deus. É Hebreus capítulo 13, versículo 8, para você meditar em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.